TV Centro-América, junto com você. A satisfação de produtores rurais da região sul que resolveram apostar na criação de búfalos. Entenda os motivos para a redução de estoque de girassol em algumas indústrias do estado. E os últimos preparativos para a maior feira agropecuária no sul de Mato Grosso. A Exposul de Rondonópolis começa amanhã e mesmo no ano de freios puxados, deve movimentar 100 milhões de reais em negócios. Olá, muito bom dia. Bom dia para você que começa o domingo ligado nas notícias do campo. Seja bem-vindo ao MT Rural. E hoje a gente abre o programa falando da Exposul, que tem início amanhã em Rondonópolis. É a edição de número 44 da Feira Agropecuária, que é a maior do sul e sudeste do estado. E vai contar com uma ampla programação de palestras voltadas para o setor. Entre os expositores, é grande a expectativa pela realização de bons negócios. O corre-corre para deixar tudo pronto para a abertura da Exposul movimentou o Parque de Exposições durante a semana. Aqui, as novidades no mercado do agronegócio vão ser apresentadas ao público. São esperados pelo menos 150 mil visitantes. E para garantir conforto para tanta gente, capricho nos detalhes e uma arena readequada em dia com a Lei de Segurança contra Incêndio e Pânico. Nós colocamos guarda-corpos, corrimões nas escadas. Hoje os degraus da arquibancada estão totalmente seguros. Fizemos saídas de emergências, túneis. Tá parecendo assim um estádio de futebol. A feira nem começou e já mexe com o bolso da Andressa, que estava desempregada. É um momento para a gente estar ganhando, né, o dinheiro extra, o que não está entrando no momento que a gente está desempregado. Então a gente consegue tirar daqui, né? Otimismo também entre os expositores. O Mário é gerente de uma concessionária de máquinas e implementos agrícolas e está animado. E olha que o ano nem é dos melhores. Com tudo que aconteceu esse ano, um ano diferente, né, na política, na economia do país, mostrou a importância, né, do agronegócio, agricultura e pecuária. E graças a Deus a feira também vai ser uma feira que vai trazer mais otimismo ainda para o negócio. Vão ser mais de 100 expositores nesta edição, que terá apenas 6 dias. Praticamente a mesma quantidade de expositores registrados na Exposul do ano passado. Quanto aos negócios, nenhuma mudança. A estimativa é movimentar 100 milhões de reais, repetindo o desempenho de 2015. Todas as grandes feiras do Brasil estão diminuindo os seus dias. Estão girando e fazendo os mesmos números de negócio em menos dias. Uma das grandes concentrações em negócios durante a Exposul será aqui, no pavilhão de leilões. Em 9 dias, serão 11 no total, de bovinos, equinos e ovinos. E mesmo no ano de freios puxados, a expectativa é movimentar mais de 12 milhões de reais. Nós vamos ter em torno aí, nos 5 leilões de touros Nelore, a faixa de 420 touros Nelores, todos avaliados, todos com registros definitivos ou ceipados, e vamos ter 80 touros Braford. E teremos fêmeas mesmo, de alta genética, 80 fêmeas Braford. Além dos negócios, a informação também é foco na exposição. A Vitrine Agropec, uma feira de tecnologia agrícola e pecuária, será realizada pela segunda vez na Exposul. Este espaço será o palco de palestras e debates sobre o futuro do setor, bem ao lado do canteiro plantado com variedades de várias culturas. A grande vantagem das vitrines é que você está vendo as variedades, como que elas se comportam no campo, no dia a dia. A abertura oficial da Exposul será nesta segunda, a partir das 6 da tarde, no Parque de Exposições de Rondonópolis. Na sequência, às 7 da noite, começa a Vitrine Agropec, com a palestra O Futuro do Agronegócio de Mato Grosso e do Brasil. E nos próximos dias tem mais feiras por aí e eventos no setor. Confira.
A exposição agropecuária de Pontes e Lacerda começou na sexta-feira, dia 5, e vai até o próximo dia 13, no sábado. Também tem feira em Juína, até o dia 14 de agosto. A Fundação Mato Grosso realiza até o dia 19 uma série de encontros com produtores para falar sobre o próximo plantio de soja. A caravana É Hora de Plantar começa amanhã no município de Confresa. E o circuito AproSoja continua a percorrer o estado. Até sexta-feira, as reuniões acontecem na região oeste, começando por Campos de Julho já amanhã. E a partir de terça, também recomeçam as atividades do circuito universitário. A largada será em Sinop. Depois de 5 meses seguidos de alta, a venda de máquinas agrícolas caiu um pouquinho no último mês. Foram comercializadas 4.017 unidades, 50 a menos que em junho. Na comparação isolada com julho do ano passado, o desempenho foi melhor. Já na soma das vendas realizadas desde o início do ano, a queda continua acentuada. De janeiro até agora foram pouco mais de 21 mil máquinas vendidas, 26,4% a menos que o volume comercializado nos 7 primeiros meses de 2015. Eles têm cara de mal, mas quem cria se encanta com os búfalos. No próximo bloco você vai descobrir por que esses animais têm conquistado alguns pecuaristas. A gente volta já. Expectativas com o embarque de carne bovina para os Estados Unidos, discussões sobre proteção de cultivares, alguns assuntos desta semana. Ficou para o próximo dia 16 a votação do relatório que altera a Lei de Proteção de Cultivares. A Comissão Especial da Câmara dos Deputados, que deveria ter apreciado o documento na última terça-feira, atendeu ao pedido de entidades que representam o setor produtivo. Elas pediram mais tempo para debater alguns pontos polêmicos, como a definição dos royalties pagos pelo germoplasma. Depois de aprovado na Comissão Especial, o relatório irá seguir para o plenário da Câmara. 900 milhões de dólares. Este é o mercado potencial que se abre para o Brasil com o sinal verde dos Estados Unidos para a nossa carne bovina in natura. Inicialmente, o produto brasileiro deve disputar espaço com os países da América Central para preencher uma cota de aproximadamente 64 mil toneladas por ano. Dentro desta cota, as tarifas variam de 4% a 10%, dependendo do corte. Fora da cota, a taxa passa dos 26%. O acordo é fruto de uma negociação que começou há 17 anos e também prevê a abertura do mercado brasileiro para a carne produzida nos Estados Unidos. A expectativa do Ministério da Agricultura é de que os primeiros embarques aconteçam em até 3 meses. Já a associação que representa as indústrias acredita que em no máximo 30 dias as vendas sejam iniciadas. Para os pecuaristas, a expectativa é de maior aceitação da carne brasileira também em outros países. O mercado americano é a porta de entrada do resto do mundo. Então, quando a gente atende o mercado americano, a parte sanitária do mercado americano, a gente consegue que outros países, até que não tenham um bom trabalho sanitário, em função dos gringos aceitarem a nossa parte sanitária, eles vão importar a carne da gente também. Isso é que nós estamos de olho. Isso é que a indústria agora vai ter que correr atrás para que a gente possa ser beneficiado com essa conquista. Pois é, e olha, os frigoríficos que quiserem vender para os Estados Unidos precisam ter o selo de inspeção federal e, é claro, cumprir os requisitos sanitários exigidos pelos norte-americanos. Depois de habilitadas e indicadas pelo Ministério da Agricultura, essas empresas dependem ainda do aval de importação dos Estados Unidos. E as exportações de carne bovina recuaram no último mês, tanto em volume quanto em receita. O desempenho foi pior do que julho do ano passado. Os embarques de carne bovina in natura e processada somaram 105 mil toneladas, queda de 6% na comparação com julho do ano passado. O faturamento com as vendas ficou em pouco mais de 408 milhões de dólares, 18% a menos na comparação. Apesar do desempenho abaixo do esperado em julho, no acumulado do ano, as exportações cresceram 10%, com 818 mil toneladas embarcadas e uma receita superior a 3 bilhões e 100 milhões de dólares. E no cenário das carnes de suínos e frangos, também houve queda nas exportações em julho.
No mês passado, os embarques de carne de frango tiveram uma redução de quase 19%. No caso da carne suína, queda de cerca de 5%, nos dados comparados com julho de 2015. Foram embarcadas para outros países mais de 360 mil toneladas de carne in natura de frango e 52 mil toneladas de suíno. Mas quando se leva em conta os 7 primeiros meses do ano, os saldos são positivos. No acumulado, o país aumentou a exportação de frango de 7%, com renda de mais de 14 bilhões de reais. Já a carne suína teve alta de 42%. No volume embarcado desde janeiro, em valores, as exportações somaram mais de 2 bilhões e 400 milhões de reais neste período. Você já deve ter ouvido alguém falar que Mato Grosso é dono do maior rebanho bovino do país. São mais de 29 milhões de cabeças de gado. Mas e quando o assunto é a criação de búfalos? Você tem ideia qual é a realidade por aqui? Olha, por enquanto o estado não figura ainda entre os grandes nessa atividade, mas quem investe nesses animais está satisfeito e bastante otimista. Nossa equipe visitou 2 fazendas na região sul e mostra pra gente os motivos disso. Vamos ver. A família do Miguel é dona desse rancho que fica na zona rural de Rondonópolis. O espaço tem 6 hectares, onde tradicionalmente são criados cavalos da raça quarto de milha e bezerros. Mas há 5 anos surgiu uma outra oportunidade de negócio. Uma vez um amigo ofereceu pra gente esses búfalos e a gente pegou muito interesse. A gente acabou comprando esses búfalos e desenvolvemos gosto pela prática da criação deles. E com o passar do tempo, o gosto pela criação de búfalos só aumentou. Principalmente depois que o produtor provou a carne e o leite dos animais. A carne do búfalo ela tem um sabor mais forte, é uma carne mais vermelha, a gordura eu considero de melhor qualidade, é muito saborosa e todos que provam realmente gostam dessa carne. E questão do leite, eu considero ele mais doce, porque é um leite com mais lactose. Mas você deve estar pensando, um bichão desse tamanho, além de bravo, deve dar muito trabalho, né? Engano. O Ronei, que cuida sozinho dos animais, garante que o manejo é bem tranquilo. Primeira tirada de leite, que é novilha, 2, 3 dias já tá manso. Dá ração à tarde ou na parte da manhã e aí o resto é pasto. A criação deste rancho ainda é pequena. São apenas 13 cabeças de búfalo para atender ao consumo da família. Mas o rápido desenvolvimento do rebanho anima o produtor. Um búfalo ele atinge seu tamanho máximo entre 5 e 6 anos. Um touro de bom tamanho. Mas a partir de um ano e meio, uma novilha já consegue atingir suas 12 arroba, que já é o peso de abate de um Nelore. Um Nelore de tamanho bom. De Rondonópolis vamos para Jucimeira, conhecer o seu Eurípides, um homem que resolveu criar búfalos por um motivo diferente. Achei eles bonitos e comecei a criar só por boniteza, nem sabia que isso era rendável, que o jeito que produzia, que jeito que cuidava, não tinha nenhuma experiência nenhuma. A chácara de 42 hectares, o seu Eurípides comprou com a finalidade de criar somente búfalos. Começou com 4 animais e em 12 anos tem um rebanho de 75 cabeças e já vendeu para abate 150 animais. Com o passar dos anos, além da admiração, ele tem a certeza de ter feito a escolha certa. Quando eu levei na balança, eu comecei a assustar com o peso, porque eu não acreditei pelo peso que dava. Garrotinho de 24 meses, chegou a dar 28, 29 arroba. No Brasil existem aproximadamente 1.200.000 búfalos. Mesmo com clima e ambiente favoráveis, Mato Grosso tem um número baixo, se comparado a outros estados que lideram um ranking de produção, como São Paulo, Amapá e Pará. São pouco mais de 16 mil cabeças. Mesmo assim, os produtores acreditam que esse cenário mudará e para melhor nos próximos anos. O caminho é esse de a gente investir em búfalo. Eu mesmo estou com pretendência de começar a fazer a troca, comprando mais búfalo para criar. Se você assistiu a reportagem e também ficou interessado, ficam aqui algumas dicas. Todo criador, acho que o ideal seria ter pelo menos uma lagoa para poder manter os búfalos dentro da sua área, porque o búfalo é um animal que precisa de água, ele não possui a quantidade de pelo que um boi. É um animal de pele escura, então ele absorve a radiação solar muito mais fácil. É um animal vindo da Índia, ele é selvagem. Foi domesticado há muito menos tempo do que o boi. Ele pode se tornar selvagem com facilidade se for introduzido na natureza, então é sempre bom ter um manejo bem cuidadoso com ele. Ele pega a fitosa, ele pega o carbúnculo, a raiva, todas as doenças que acometem os bovinos, o búfalo está susceptível a ela. Por ser mais rústico, ele tem
uma resistência um pouco maior, mas ele está susceptível. Então, quem investe em eliminar a verminose, combater essas doenças, a produtividade dele vai ser até maior em relação ao bovino. É um animal que engorda mais rápido, que tem um ganho de carcaça maior, mas o que o mercado hoje consome do búfalo, principalmente, é o leite e derivados do leite. E os produtores de leite receberam mais pelo produto no primeiro semestre deste ano, na comparação com os primeiros 6 meses do ano passado. O valor médio por litro, segundo o IMEA, foi de 95 centavos, 20% a mais que os 79 centavos pagos em 2015. Entre os motivos, a queda da captação. Aliás, a menor oferta de leite manteve os preços elevados no mês de junho, um reflexo da entre-safra, que está apenas começando. No noroeste do estado, o pecuarista recebeu em média 94 centavos. No médio norte, R$ 1,07 e R$ 1,28 na região centro-sul. Investimento menor e produção reduzida. Com o fim da colheita do girassol, qual o cenário para as indústrias que beneficiam a semente diante do encolhimento da safra? A resposta você confere depois do intervalo. Não saia daí. A colheita das lavouras de algodão está em bom ritmo no estado. As máquinas já avançaram sobre mais de 310 mil hectares, o que representa 51% da área plantada. O ritmo é semelhante ao da safra passada. E com o avanço dos trabalhos e o aumento da disponibilidade de pluma no mercado, as cotações têm recuado. Desde o início da colheita, a queda foi de quase 2% em alguns municípios. Em Sapezal, a arroba da pluma chega a R$ 81,09, quase R$ 83 em Primavera do Leste, e em Alto Garças está cotada a R$ 83,72. E a colheita do milho também está adiantada. Aliás, já entrou na reta final. De acordo com o acompanhamento do IMEA, 90% das lavouras já foram colhidos. No ano passado, o desempenho estava um pouquinho mais lento, com 87% da área colhida. Falta colher cerca de 400 mil hectares no estado. E diante da quebra da safra este ano, o mercado do milho está vivendo uma situação diferente. Em plena colheita, os preços voltaram a subir. Em alguns municípios, a saca está valendo quase 10% a mais que há um mês. Em Sorriso, negócios a R$ 29,15. Em Querência, a saca vale um pouquinho mais, R$ 29,30. E em Rondonópolis, não sai por menos de R$ 33,55. Na comparação com o ano passado, essas cotações são até 100% maiores, um reflexo da baixa oferta do grão. Pois é, e sabe que Mato Grosso é o principal produtor de girassol aqui do país. Falando ainda em colheita, a colheita esse ano já acabou, as lavouras perderam espaço para outras culturas como o milho. E as plantações encolheram 75%, como o MT Rural mostrou aqui em abril, né? É, colheita concluída, e aí como fica a situação das indústrias que beneficiam esse produto? Será que vai faltar girassol no mercado? A nossa equipe foi conferir. O girassol vira alimento para pássaros e ingrediente para a confeitaria, nesta indústria em Campo Novo do Parecis. Por dia são beneficiadas cerca de 1.000 sacas do grão, que está armazenado nestes silos. Eles guardam hoje 10.000 sacas, 4 vezes menos que na mesma época do ano passado. Nós estávamos esperando uma quebra assim, de produção já, mas não desse tanto. Nós esperava aí tipo uns 20% de quebra, sim, mas deu bem mais de 20%, né? Vai faltar girassol em termos de mercado, né? O mercado já vai absorver isso aí em 3, 4 meses, a empresa já vai ficar sem girassol. Nesta outra empresa, a quantidade de girassol armazenada também está menor. No ano passado, o estoque era de 70 mil toneladas de grãos de girassol. Só que neste ano, a situação é bem diferente. Houve uma redução de 50%. A semente é matéria-prima para a produção de óleo. Depois de extraído, ele vai para caminhões como este. Desta vez, num ritmo mais lento que o de costume. Houve realmente uma retração no consumo de óleo, em razão da crise política e econômica que o país atravessa, e isso ocasionalmente gerou que o produtor tivesse que plantar menos. Pelo lado de campo, o milho ofereceu também uma questão competitiva melhor de preço.
tá? Mas a indústria ela tá preparada para suportar essa entre-safra, ela tem um estoque remanescente de safra anterior, que atende com tranquilidade, na medida do possível, né, do que o mercado está absorvendo, o óleo que a gente vai produzir aqui regionalmente. A troca pelo milho foi o principal motivo da queda na produção de girassol nesta safra. Em todo o estado, as lavouras ocuparam apenas 21 mil hectares, 75% a menos que no ano passado. Mas a estiagem também prejudicou algumas áreas. Na fazenda do Seu Vitório foram 67 dias sem uma gota d'água. Daí colheu 10% a menos do que previa de girassol. Além de muito seco, muito quente, né? Então foi um desastre geral para qualquer cultura, né? E o girassol ainda acabou que eu colhi 22 sacos por hectare. Pelo menos cobriu os custos e sobrou um pouquinho. Com a colheita das lavouras finalizada, a produção de girassol em Mato Grosso fechou em 35 mil toneladas, 81 mil a menos que na safra passada. Com a oferta limitada, o foco é pensar no próximo ciclo, encontrar maneiras de motivar o investimento na cultura. O produtor, ele vai verificar que mesmo tendo plantado o milho nas condições de preço que ofereceu, grande parte deles não conseguiu colher uma quantidade de milho que justificasse os seus custos, tá? Em razão do que aconteceu climaticamente falando. E o girassol, por menos que você produziu, tá? Ele te deixou uma margem de lucro. Então eu creio que técnicas de plantio, investimento que a empresa está fazendo em termos de acompanhamento técnico em campo, deve fazer com que esse número ele volte a crescer em favor do girassol. Para o Seu Regis, que durante 8 anos plantou o girassol, o incentivo é a rentabilidade. Este ano ele não cultivou nenhum hectare do grão, já que os preços não compensavam os custos. Os valores que eram oferecidos no produto na colheita giravam em torno de 65 a 70 reais no máximo. Só que isso não acompanha o que desvalorizou a nossa moeda perante o dólar, né? Que o custo do girassol, a semente, tudo é em cima do dólar, né? Então nós tivemos um aumento aí de 30% no custo de produção. Se nós tivermos um valor melhor na venda desse produto, se a gente tiver uns contratos melhor para o girassol, provavelmente eu volte a plantar girassol. Pois é, mas hoje a saca do girassol vale em torno de R$60 na região. E o MT Rural fica por aqui. Uma semana produtiva a todos. Até domingo que vem. Sucesso da porteira para dentro, força e fé da porteira para fora e vamos que vamos. Tchau.